Creio que realmente nós podemos nos ajudar um ao outro. E para isso precisamos esquecer do passado e ter uma atitude nova, sabendo que a pessoa que é nosso interlocutor ou interlocutora, essa pessoa é valiosa para Deus e para ela, para seus seres queridos, e ela tem que ver que é importante para mim também. Oiê, como estás? Bem? Tudo bem? Eu quero falar-te sobre a importância do reconhecimento. O reconhecimento, naturalmente, tem tudo a ver com o outro, não comigo, senão o outro. Isso é importante termos em conta, que quando falamos ou pensamos ou escrevemos sobre reconhecer pessoas, deve estar em primeiro lugar o outro. Quando o outro ocupa o seu devido lugar, nosso reconhecimento próprio é vindicado, é honrado, é dignificado, é elevado. Porém, a gente precisa ter muito em conta que o reconhecimento está no nosso olhar ao outro, como nós olhamos ao outro, qual é a nossa mirada objetiva e sentimental, incluso, respeito do outro, da pessoa em quem estamos pensando ou com quem estamos dialogando ou nos relacionando. Eu tenho visto muitas vezes, talvez você também já viu, que tem pessoas que falam a pátria é o outro. Tanto no português como no espanhol tenho ouvido muitas vezes falarem assim, que a pátria é o outro. Mas na prática, eles vivem vidas egoístas, extremamente egoístas. E isso não resolve. É uma incoerência divulgarmos e proclamarmos a ideia de que a pátria é o outro, porém, na nossa prática, estamos vivendo num extremo egoísmo e até numa egolatria, pela qual não queremos sair do centro de atração de tudo o que nós falamos e fazemos. Isso é muito lamentável. Mas não vou me dedicar a falar do negativo respeito ao reconhecimento. Vamos olhar um pouquinho desde o ponto de vista positivo o que é o reconhecimento. Em primeiro lugar, você deve ter em conta que se a gente não tem um introconhecimento de si próprio, por isso é intro, é interior, conhecimento de si próprio, não pode ter um interconhecimento dos outros. Não pode. Tem muita gente, e é o mais comum em toda a humanidade, em todos os tempos, e eu creio que neste tempo tem piorado muito o fato de que as pessoas têm muitas opiniões acerca dos outros, mas não se conhece a si mesmo. Não tem uma opinião, não tem uma autoavaliação de si mesma em uma maneira equilibrada, senão que tem ou um alto conceito de si mesmo ou um baixo conceito de si mesma. E isso vai entorpecer o conhecimento que ela possa ter das outras pessoas. Portanto, o básico para que tenhamos um reconhecimento adequado dos outros é termos a inteligência chamada interpessoal bem desenvolvida. Quando temos essa inteligência interpessoal
bem acabada, bem desenvolvida, bem aprimorada, nos mínimos detalhes de nossa pessoa, nós nos policiamos constantemente e nos olhamos para dentro, diante de cada atitude, diante de cada palavra, diante de cada sentimento que estivermos tendo. Nos controlamos, nos examinamos, nos avaliamos constantemente, mas não baseados no nosso eu, porque baseados no nosso eu, sempre vamos concluir que somos uma excelente pessoa. Não temos defeito, são os outros os errados, os equivocados. Nós precisamos um espelho. E eu quero aconselhar o único espelho que não distorciona meu eu, senão que me revela tal qual eu sou. É a Bíblia. É o único espelho que vai nos construir tal como somos. E não temos escapatória do que aquele espelho estiver dizendo de nós. Para isso, nós precisamos nos aconchegar à Bíblia em uma maneira humilde, com um espírito quebrantado e humilde, e com uma atitude humilde, olhando para o autor da Bíblia, que é Deus, e falando a Ele, falando em uma oração verbal ou de pensamento, porém espontânea, mesmo que seja apenas uns segundos, nós devemos olhar para Deus e pedir: Deus, me fala, eu preciso saber quem sou eu e que posso dizer para os outros respeito às minhas convicções, sem me endeusar nem me diminuir, senão tendo um conceito equilibrado e correto a respeito da minha pessoa. Esse é o primeiro princípio que devemos resgatar e praticá-lo constantemente. Primeiro, nos conhecer a nós mesmos. Então, quando nós temos um desenvolvimento de nossa personalidade, de nosso eu, temos um desenvolvimento humano ou pessoal bem equilibrado, bem avançado, então, a partir daí, podemos começar a olhar ao outro, aos outros, à sociedade e termos conceitos e conclusões melhormente concluídas a respeito dos outros. Isso é importante. O segundo ponto, nós então estaremos olhando para a sociedade, para os outros ou para o outro, e aí poderemos ter conceitos bem equilibrados e justos respeito às pessoas. O terceiro ponto que eu quero mencionar agora é que quando você vai pensar no reconhecimento que precisa ter para poder avançar na vida de maneira de sucesso e para um sucesso de vida, para uma vida equilibrada, sã, sadia, saudável, você precisa olhar para o outro não desde uma ótica negativa, senão sempre pensando que o outro tem virtudes. E essas virtudes são os rasgos de caráter, os rasgos de personalidade no outro que você precisa ter em conta para poder chegar ao reconhecimento do que a pessoa é. Se você olha para os traços de caráter negativos e acumula esses traços de caráter negativo do outro, você não tem como conseguir reconhecer a pessoa no que ela realmente é e deseja ser reconhecida. Para poder chegar a esse ponto, você precisa olhar os traços de caráter
ou rasgos de conduta e de caráter positivos na pessoa. Acumule esses dados na sua mente, no seu coração, se possível anotando num papel, para lembrar como é aquela pessoa, para poder você ter um reconhecimento dela adequado. Quando você começa a ter um reconhecimento adequado dessa pessoa, do outro, você começa a ter um relacionamento mais saudável e mais equilibrado, mais justo com essa pessoa, e você vai ver que ela começa a reagir com alegria, com satisfação, com paz, sem medo. Não estaria mais com medo. Eu estou falando com Tito Berri e agora o que eu faço? Eu estou tremendo por dentro porque ele vê profundamente o que eu sou e vai me descobrir e vai me repreender. Não, você vai deixar tudo isso de lado porque você sabe que Tito Berri realmente esteve seguindo-o para observar as coisas boas que você tem. E na medida que foi observando, vai reconhecendo. Então vai sendo construída uma relação muito positiva entre você e Tito Berri. Isso é importante que você esteja sempre atento ou atenta, de maneira que não fique em você resquícios de preocupações, de medos e de qualquer outro tipo de sentimento apreensivo que vai talvez neutralizar e arruinar seu relacionamento com o interlocutor, quem quer que seja. Posso ser eu, pode ser qualquer outra pessoa. Você precisa estar realmente apertrechado, ou seja, armado, equipado para se defender, não em uma maneira de guerra, senão de uma maneira inteligente. Você vai acompanhar o diálogo que está tendo, a compreensão que a pessoa está tendo de você, e você vai ir endossando, vai ir assinando embaixo uma por uma das atitudes positivas que estão dando certo e estão dando no ponto que realmente agrada a você e edifica a sua personalidade. Por último, quero dizer que, além de você ter passado por todo esse processo, que é simples, você vai anotar e vai ter em conta a inteligência intropessoal e como consegui-la, como elaborá-la. Depois, a inteligência interpessoal, já como fruto do seu autoconhecimento equilibrado, adequado e sadio. Então você vai poder ter um desenvolvimento da inteligência interpessoal, e nesse processo você vai acumular as coisas boas da outra pessoa para poder ter um relacionamento adequado com ela. São passos simples que estou sintetizando em 3 pontos. Mas no 4º ponto, então, você precisa ter muito em conta que se você não tem uma ferramenta para motivar a pessoa, você só soube quem ela é e soube como se comunicar com ela, porque descobriu os pontos fortes nela, os pontos positivos nela, mas agora você precisa usar de ferramentas para injetar no seu amigo, na sua pessoa interlocutora, uma motivação para ela mudar e para ela triunfar na vida, para ela continuar lhe ouvindo e aprendendo com você.
Isso é muito importante, este quarto ponto, que você saiba como comunicar os seus conhecimentos à pessoa e ajudá-la a se levantar, a ser edificada e potenciada e empoderada, porque o empoderamento, que é um conceito bastante novo, esse empoderamento se baseia no que já está na pessoa, no que já está em você ou no outro. Você deve pensar sempre que o outro potencialmente é rico em virtudes. Nunca ter uma atitude defensiva e de ataque para os defeitos do outro. A mim tem me acontecido muitíssimo isto no meu ministério pastoral e como tanatólogo também e outras profissões que eu tenho. Tem me acontecido muito isto de me relacionar com pessoas difíceis que eu conheço seu passado, seus erros, suas coisas maldosas que tem feito, seja contra mim ou contra outras pessoas. Mas eu não posso ter isso na minha cabeça quando vou me relacionar com ela. Eu tenho que rechaçar todo esse conhecimento e me guiar por um novo itinerário da pessoa que começa por uma atitude que me comprou. No caso, veio me consultar. Ou no caso, me mandou um áudio. Oh, que alegria, que lindo! Há muito tempo esta pessoa não se comunicava comigo e agora lembrei que nós brigamos e houve um problema entre nós. Mas eu não posso voltar a esse ponto. Eu tenho que partir daí, dessa atitude linda dele e começar um novo itinerário de relacionamento positivo. É uma maneira de reconhecer. E quando a gente reconhece ao outro, se edifica a si mesmo. E vai poder ajudar muito, muito mais a essa pessoa do que tenha feito anteriormente. E em quinto ponto, para fechar, eu quero mostrar-lhes que há diversos tipos de reconhecimento. Está o reconhecimento preliminar, que você tem um reconhecimento, uma expectativa, e você tem um reconhecimento. Hoje em dia, as pessoas estão muito apreensivas, muito medrosas, muito precavidas até. Está certo que as pessoas estejam precavidas, prevenidas, mas muitas pessoas estão nessa forma com a mínima intenção de lhe ouvir e de receber algo de você. Então, a gente precisa entender que ela pode estar em uma atitude zero de interesse de lhe ouvir ou de ler o seu escrito, ou de ouvir você, insisto. Então, você precisa ter uma atitude nova, uma atitude de que ela realmente vai poder prestar-lhe atenção, porque você entrou por um mecanismo renovado que não tem nada a ver com o que tenha passado com vocês ou entre você e essa outra pessoa anteriormente. Por isso que há muitas formas de chegar às pessoas. E para isso a gente precisa esquecer, deixar de lado o passado e ter uma atitude positiva para chegar de novo a essa pessoa sem lastres do passado, senão numa atitude nova, crendo que ela realmente
está disposta a ouvir e a prestar atenção e dar crédito ao que você tem para dizer agora nesta nova etapa de relacionamento. Portanto, é importante que você tenha uma atitude firme para o diálogo com essa pessoa, mas não censuradora, não de anular a personalidade dela, não de repreender o que ela foi ou fez anteriormente, senão uma atitude de abraço, uma atitude aberta para que a pessoa possa se abrir. Então, nesse caso, tem que deixar de lado todo o passado e ter uma atitude nova para poder falar a essa pessoa. E essa pessoa certamente deve acolher você, mas vai acolher você na medida que você tenha essa atitude nova, que não tem lastres do passado, senão que é uma atitude de perdão, de humildade e de valorização para o que a pessoa é, ou que talvez faltou essa boa atitude em você para reconhecê-la anteriormente. Mas então vamos corrigir e vamos ter uma atitude nova. E para isso precisamos olhar para a pessoa sem lembrar, sem conotações do seu passado, senão sempre pensando em que ela é uma pessoa boa e que é capaz de te ouvir e de se encaminhar nas coisas boas que você tem para compartilhar com ela. Isso é muito importante. Então, tendo essas novas atitudes, tanto em mim, como esperando que no outro tenha também atitudes boas e novas, é que nós poderemos começar ou recomeçar um diálogo e ter uma produtividade neste novo diálogo. Creio que realmente nós podemos nos ajudar um ao outro. E para isso precisamos esquecer do passado e ter uma atitude nova, sabendo que a pessoa que é nosso interlocutor ou interlocutora, essa pessoa é valiosa para Deus e para ela, para seus seres queridos, e ela tem que ver que é importante para mim também. Creio que fui claro e que realmente você entendeu que devemos mudar para melhor, sempre positivos, sempre abertos ao diálogo e sempre partir do hoje para frente e nunca ficar olhando para os erros deles ou nossos ou meu do passado, senão sempre olhando para frente. Espero ter me explicado e ter comunicado o interesse de que tenhamos uma comunicação. Devemos nos comunicar, sim que devemos comunicar-nos. E é urgente nestes dias, porque sem diálogo não teremos solução nenhuma. Mas com diálogo podemos ir longe e juntos.